Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai resolver a última lista aí do cursinho de Craíbas para o Enem. É a lista de número 3. A gente vai resolver questões de eletrodinâmica. Se você gostar do vídeo, considere deixar aquele joinha. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e vem para o CN. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a questão que vai falar sobre resistências. Vamos lá. Dado as associações de resistores, determine. Então vamos lá. A primeira, né? Temos aqui uma associação aqui em série, porque temos aqui 1, 2, 3 resistores em série, né? Estão no mesmo caminho. E a gente quer saber o quê? Letra A, a resistência equivalente da associação. Beleza? Como a gente resolve isso? Então vamos lá. Vamos botar aqui no cantinho. E a gente escreve aqui. Questão 4, né? A gente sabe pela a primeira lei de Ohm que a diferença potencial é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Beleza? A gente sabe disso, né? Certo, né? Só que em uma associação em série, o que acontece, né? A gente tem que a corrente é a mesma, ela não se divide em nenhum dos ramos, como nesse caso aqui, mas a diferença potencial aqui a gente é diferente, né? A gente vai somar cada um desses componentes para a gente saber qual a diferença potencial total, né? Então, eu tenho aqui três equipamentos, né? Eletrônicos, um de resistência de 20 ohms, outro de 10 e outro de 50. O que é que eu tenho que fazer para achar a resistência equivalente? É só você somar as três. Como se a gente tivesse aqui, ó. O total, que seria esse, é igual a 1 mais 2 mais o 3. Aí eu sei que isso aqui é igual a R vezes I. Quem é o 1 é o quê? É o R1. O R1, vou botar aqui, R1 vezes a corrente, mais R2 vezes a corrente, mais R3 vezes a corrente. Como a corrente é igual em todo ramo, então eu posso simplificar, dividir tudo pela corrente. De modo que a resistência equivalente, que é esse R, vou chamar assim, ó, RE, é igual a R1 mais R2 mais R3. Então eu vou só somar, beleza? Então eu vou somar 20 mais 10 dá 30. 30 mais 50 dá 80, né, pessoal? Então, a resistência equivalente aqui é 80 ohms. Beleza? Então, em associação em série, a gente soma as resistências. Tranquilo? Agora a letra B. A intensidade da corrente na associação. Bora. Se eu já tenho lá minha resistência equivalente, então aqui, ó, é igual a 80 ohms. Então vou dizer que ela está aqui, ó. E ela vai estar ligada, né? Vou fechar aqui, né? A uma bateria, sei lá, uma pilha. Está aqui. Beleza? Então, de modo que esse aqui é a minha resistência equivalente. Então, pela primeira lei de Ohm, eu tenho que U é igual a RI. Se eu isolar I, eu tenho que I é igual a U sobre R. Só substituir, que é o diferença potencial, né? Entre os dois terminais, nesse caso. Entre A e B. Vai ser o quê? 240 volts e 80 volts. 80 ohms, né? 240. Então a gente substitui 240 dividido pela resistência equivalente, que é 80. Divide com divide. Então, 24 dividido por 8 dá quanto, pessoal?
3, 16, 24, né? 3, né? 3 o quê? Ampere. Beleza? Achamos a corrente elétrica. Essa aqui é a letra B, né? Deixa eu botar aqui. É a letra B. Agora vamos achar a letra C aqui. A letra C, ela vai pedir o seguinte. ADDP em cada resistor da associação. Então eu quero saber qual é o meu U aqui, meu U aqui e meu U aqui. Beleza? Vou fazer aqui no cantinho. Então vou fazer aqui até de outra cor. Então quem vai ser o meu 1? Vai ser o que? A resistência desse primeiro, que é 20, vezes a corrente. A corrente vai ser a mesma, então é 3. A gente calculou, né? Então, 1 é igual a 60, o quê? Volts, né? 60 volts. E vamos achar quem é o 2. O 2 vai ser igual a 10 vezes 3, que isso aqui vai dar 30 volts. E por último, o 3 é igual a 50 vezes 3. E isso dá quanto, pessoal? 3 vezes 5 dá 15, né? Então dá 150 volts. Se a gente somar tudo isso daqui, vai dar quanto, pessoal? Aí vai dar 0, 0, beleza. Se eu botar aqui, ó, o total vai dar 0. 3 com mais 6 dá 9, né? 9 com mais 5 dá quanto? 14, né? Sobra 1. 1 mais 1, 2. 240 volts. O que é de se esperar, né? Essa diferença potencial total vai ser a soma de cada um desses componentes. Beleza, pessoal? Então achamos aí em cada associação, né? Joia? Agora vamos pro próximo, né? Que é esse 2, né? Agora temos assim uma associação em paralelo, né? Então a gente já viu que a associação em série vai nos dar uma resistência equivalente com uma soma delas, né? Mas nesse caso não. Nesse caso vai dar 1 sobre R, né? Por quê? Vou fazer aqui no cantinho. Vamos lá. Essa aqui é a quarta questão, né? Segundo item. Então, em paralelo, vou botar aqui, ó, paralelo. O que é que vamos ter aqui, né? A gente sabe que U é igual a R, diferença potencial é igual a resistência vezes a corrente, né? Beleza, né? O que acontece em uma associação em paralelo? A corrente ela é dividida em cada ramo, né? Então, o I total vai ser a soma de cada ramo, né? Onde a corrente foi dividida. E nesse caso, a diferença potencial é constante. Então, vai ser em cada componente vai ser a mesma diferença potencial, diferentemente da associação em série. Em posse disso, o que a gente tem que fazer, né? Voltando para o problema, olha aí, deixar aqui, né? Temos três componentes, novamente, resistência, né? Estão em paralelos, porque estão um em cima do outro, né? Estão divididas aqui entre ramos. Temos aqui entre o ponto A e o ponto B, uma diferença potencial de 60 volts. Certo? Então a corrente se divide nesses três ramos, de modo que o I total vai ser a soma desses três, né? Então, I1 mais I2 mais I3. Beleza? Então, vai ter três componentes. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui que eu vou ter três componentes, né? Nesse caso, seria, no caso, vamos dizer assim, 1 é igual a resistência de 1 vezes a corrente de 1. O 2 é a resistência de 2 vezes a corrente de 2. E o 3, que é referente ao terceiro resistor, é a resistência de 3 vezes a corrente de 3. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Ora, eu disse que a diferença potencial é igual, né? Em uma associação em paralelo. Portanto, isso aqui vai ser igual a 1. Vai ser igual a 1. E também vai ser igual a 1. Beleza?
E eu vou isolar aqui a corrente, nesse caso, que esse aqui seria o equivalente, né? R equivalente. Vai ser o quê? O I total é igual a U dividido pela resistência. Vou botar um E de equivalente. Certo? De modo que se eu isolar aqui também, eu vou ter I1 é igual a U sobre R1. Mesma coisa do I2 é igual a U sobre R2. E, por fim, o I3 é igual a U sobre R3. Se eu somar tudo, o que vai acontecer? Eu sei que a corrente total é a soma de cada um dessas, de cada ramo, né? Ou seja, o I, vou botar aqui, ó, I é igual a I1 mais I2, vou botar aqui, I1 mais I2 mais I3, certo? Estou fazendo aqui só para deduzir, né, a expressão, para não colocar direto, né? Fica meio deselegante. Então, eu vou substituir os valores, vai ficar U sobre R1, sobre R equivalente, no caso, é igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. De modo que, se U é tudo igual, eu posso multiplicar tudo por 1 sobre R, 1 sobre U, no caso. Ou seja, dividir tudo por U. Divide, divide, divide e divide. Resistência equivalente é 1 sobre... Então, vou botar aqui, ó. A resistência equivalente, no meu caso, vai ser o inverso, né? A soma dos inversos. Então, eu vou pegar aqui os valores, né? Para a gente achar a nossa solução. Então, seria 60, 20 e 30. 60. Vamos lá. Aqui vai dar 1 sobre 60 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Então, a resistência, 1 sobre a resistência equivalente é igual. O que eu vou fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Ou a gente faz o MMC de todas, ou a gente pode fazer produto desses dois e depois fazer o produto desses dois. Para que desse modo a gente tem que fazer o MMC de todos, né? Então, vou fazer desses dois primeiros, vai dar o quê? 60 vezes 20 dá quanto? Vai sobrar 2 zeros, né? Abaixo um zero. E 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 12, né? 1.200. Então, aqui vai dar 20 mais 60. E 1 sobre 30. Beleza. Aqui é uma das onde a gente resolver. Tem outros também, né? Mas vou escolher essa. 1 sobre R equivalente é igual. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Então, eu só fazer essa soma aqui e eu fazer o produto deste com esse. Então, vamos lá. 30 vezes 1.200. Eu vou acrescentar esse zero aqui. E mais 2 zeros. 1, 2. 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 3, 3. 36.000, né? Então, eu faço este multiplicado por esse, né? Aqui vai dar quanto? 80, né? 80 vezes 30. Vou botar aqui, né, no cantinho. 80 vezes 30, né? Abaixo o zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 16, 24. Então, aqui vai ficar 2.400 mais 1.200, né? 1.200. Certo? De modo que 1 sobre R equivalente é igual. Repito. 36.000. E 2.400 mais 1.200 já é quanto? 0 com 0 dá 0. 2 com 4 dá 6. 1 com 2, 3. Então, eu posso simplificar esse com esse com esse. Ficou 36, e aqui 3.600. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Deixa eu botar aqui, né? Vou botar aqui no cantinho. É a mesma coisa que eu escrever R equivalente a menos 1. Beleza? Então, eu vou inverter as frações de modo que eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar o quê? R equivalente é igual a 360, no caso, dividido por 36. Isso é a mesma coisa que eu escrever. Se eu tirar esse zero, deixa eu tirar esse zero aqui. Eu vou botar aqui uma potência de 10, né?
vezes 10. Isso vai dar 1, então resistência equivalente é igual a quanto, pessoal? É 1, né? 1 vezes 10, 10. 10 o quê? 10 ohms. Então, achamos a resistência equivalente. Ou não? Beleza, achamos aqui a resposta. Deixa eu botar aqui logo, né? Da letra A, do item 2. Então, vamos agora para a letra B. O que a letra B nos pede? A letra B nos pede a intensidade de corrente em cada resistor. Então, vamos saber quem é I1, I2 e I3. A diferença potencial entre os dois terminais é 60, né? Então, vamos lá. A gente quer saber quem é as nossas correntes. Tá aqui, ó, nesse cantinho. Então, vou colocar de outra cor, um vermelho. Então, vamos lá. Primeiro, I1. Quem é I1? I1 vai ser o quê? Diferença potencial, que vai ser 60, dividido pela resistência de 1. A resistência de 1, deixa eu ver, salvo me engano, é 60. Isso, 60, 20 e 30. Então, é 60 dividido por 60, vai me dar, vai me dar igual a 1, né? 1 ampere. Essa é a nossa corrente elétrica em I1. Agora vamos para I2. I2 vai dar 60 dividido por 20, né? Que é a nossa resistência. Então vai ser o quê? 3, né? 3 amperes. Porque 3 vezes 2, 6, né? Então 3 vezes 20 dá 60. E a nossa corrente em I3 vai nos dar 60, a diferença potencial, dividido pela resistência em 3, que é o quê? 30. Isso aqui vai nos dar 2 amperes. Pronto, achamos. E a corrente equivalente é é a soma, no caso, a corrente total, né? É a soma disso tudo, né? Vai nos dar 6 amperes. É a nossa corrente total. Vamos ver aqui. A intensidade da corrente de cada resistor. E já disse agora a resposta, né? A intensidade total da corrente é... Vou colocar logo aqui, né? É a soma dessas correntes. Então, eu vou botar. Essa aqui foi a letra B. E a letra C. O I total vai ser a soma disso tudo. Vai dar 6 amperes. Beleza, no SI, tudo tranquilo. Beleza, a gente já fez a questão de resistência. Agora vamos para uma questão da Unip, Distrito Federal. Vamos lá. A figura acima, né? Essa daqui, apresenta os elementos básicos de um gerador de eletricidade ligado a uma hélice. Aqui está a hélice. Uma espira retangular, que é esse negocinho aqui, que gira entre as peças polares de um magneto, um ímã, né? A energia elétrica gerada é coletada por escovas conectadas a uma resistência de 10 watts de potência, né? Em série com um amperímetro, né? Para medir a corrente, né? Considerando as informações acima, julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. É uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro, essa primeira afirmação, né? Com base nas linhas de campo magnético mostradas na figura, que são esses vermelhos, né? É correto associar a peça polar indicada por 1 ao polo sul magnético. Ó, está saindo entrando em B, né? Em B não. Nesses dois, né? Nesse caso, né? Aqui é 2 e aqui é 1, né? Então as linhas de campos estão saindo de 1. O que acontece, né? Magnetostática. Quando a gente sai, as linhas de campo, elas sempre saem do polo positivo, ou seja, o polo norte, nesse caso, né? Então aqui não seria o polo sul, porque o polo sul é as linhas de campo que entra. Então ele sai do polo norte e entra no polo sul, beleza? Então é uma afirmação errada. Então eu vou dizer aqui que é falsa, beleza? Pelo simples fato que ele trocou, né? Aqui seria o polo norte e aqui polo sul. Vamos lá. Quando a espira estiver perpendicular às linhas de campo magnético, o fluxo de linhas magnéticas através dela será máximo. Aí vamos aqui a noção de fluxo. Vou botar aqui, ó. Esse cara é uma letra grega
Eu vou chamar aqui de fluxo magnético. O que é o fluxo magnético, nesse caso? Vai ser o campo magnético, beleza? Vezes a área dessa seção, dessa espira, vezes o cosseno do ângulo entre elas, beleza? Entre o vetor magnético, campo magnético, e o vetor área. No caso, o vetor área é de uma superfície, né? Que estaria relacionado com a normal à superfície, beleza? Então, quando ele diz aqui, ó, quando a espira estiver perpendicular às linhas de campo, então quando ela passar assim, ó, perpendicularmente, ou seja, um ângulo de 90 graus, o fluxo de linhas magnéticas através dela será máximo. Beleza? Então, o que acontece, né? Ângulo de 90 graus é o ângulo perpendicular, né? Nesse caso, cadê? As linhas de campo, certo? Campo magnético estaria nessa direção e a gente só tem que saber qual é a normal. Qual é a normal em relação à espira? Se a espira estiver assim, ó, deitadinha, a normal vai ser o quê? Esse cara, né? Vou usar aqui por esse N. A normal. Então, a normal e o campo magnético estariam, como posso dizer, em paralelo, né? Está no mesmo sentido, na mesma direção. Então, o ângulo entre eles é zero. Então, θ é igual a zero. E cosseno de zero dá 1, que é o máximo. Então, é uma afirmação verídica, verdadeira. E vamos ter o quê? Haverá diferença de potencial elétrico induzido não nulo no resistor R, somente, ó, é importante, quando a espira estiver perpendicular à linha de campo magnético. Não, né? Falso. Não somente. Porque a gente só tem corrente induzida quando há a variação do fluxo magnético com relação ao tempo. Então, se ele variar, ele pode ser um ângulo de 30, 60, ele só não pode ser perpendicular, né? Esse vetor normal, né, no caso. Então, o que acontece? Qual seria o vetor perpendicular, né? Quando a espira estivesse deitadinha assim, ó. Porque eu teria uma normal para cá, por exemplo, saindo da tela, uma coisa assim, mais ou menos, não vai dar muito para ver, e o campo magnético para cá, em cima. Então, teria aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, por isso que seria zero. Opa, aqui é falso, né? Eu botei verdadeiro, né? Então, aqui é falso. Falso. Então, com base na figura, é correto inferir que a corrente induzida medida no amperímetro é contínua? Não. A gente não pode afirmar isso, né? Até porque quando a gente há essa variação do fluxo, a corrente vai estar alternando, né? Para além de lengths, ela vai mudando o sentido. Uma hora vai para cá, uma outra hora vai para um outro horário, por aí vai, né? Então, eu não posso afirmar isso. Isso vem da lei de Faraday, né? Da indução eletromagnética. Beleza? Joia, né? Então, agora vamos para a última questão. Questão 6. Então, no esquema apresentado, temos duas baterias ligadas em paralelo. Tá aqui as duas baterias, né? Deixa eu botar logo aqui, né? Temos aqui essa bateria E1 e a bateria E2. O que ele quer saber? Qual é a intensidade de corrente que circula pelas baterias? Então a gente tem que descobrir qual é a intensidade da corrente. Para isso, o que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar aqui as leis de Kirchhoff. Bom, a lei das malhas aqui, a gente não vai precisar, né? Quer dizer, a lei dos nós, no caso, porque a gente só tem uma malha, né? Como só tem uma malha, a gente não precisa, a gente não tem a divisão da corrente. Então, a corrente vai ser o I, nesse caso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? É aplicar a lei das malhas, né? Que é a segunda lei, né? De Kirchhoff. Então, eu primeiro tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que definir a malha, né? Como nesse caso só tem uma malha, porque só temos aqui esse retângulo, não tem mais nenhuma divisória, né? Então, eu vou dizer aqui que é uma malha alfa. Uma malha alfa. Ele vai percorrer em qual sentido?
Vou pegar nesse sentido aqui, ó. Ou seja, da esquerda para a direita, no sentido horário. Então, a gente tem que definir qual o sentido da malha e qual o sentido da corrente, arbitrariamente, né? Vou pegar o sentido da corrente como sendo esse daqui, ó. Então, esse, ele vai, desce pra cá, né? Vai pra cá e sobe de novo, né? Então, esse é o sentido da corrente que eu arbitrariamente escolhi, né? Porque eu não posso, digamos assim, determinar qual o sentido da corrente assim de cara, né? Então, eu tenho que saber, porque temos aqui duas baterias, né? Temos que saber qual o sentido da corrente. Como a gente vai saber disso? Quando descobrir o valor, né? Quando descobrir o valor, a gente vai achar se for negativo, é o sentido oposto, beleza? Convencional, né? Que vai ser o positivo. Beleza, então a gente vai resolver aqui a letra A, aplicando aqui a lei das malhas. Então, vou botar aqui logo. Então, o que que a lei das malhas diz? Diz que vou botar aqui, o total, né, é igual a zero. O que significa? Que a diferença de potencial, a DDP, total, ou seja, a soma de cada um desses componentes, vai ser igual a zero dentro de uma malha, né? Então, aqui a nossa malha, a malha alfa. Então, eu vou ter que a soma de cada um desses componentes aqui vai ser zero. Beleza? Então, eu só vou pegar os valores de cada um desses componentes eletrônicos e somá-los e igualá-los a zero. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, começando aqui a partir do ponto A, vai ser um ponto de origem. Então, vamos lá. Eu vou percorrer todo esse caminho, chegando até o próprio ponto A. Tá fechado, né, o circuito. Portanto, se a minha corrente ele começou aqui e chegou aqui nesse cara, né? Esse E1, que pode ser uma bateria, pode ser um receptor ou um gerador. Como é que eu vou saber disso, né? Através do sinal, né? Das polaridades. Quando a minha corrente entra do negativo para o positivo, o que acontece com esse E1? O que acontece? Ele vai ser negativo. Então eu vou botar aqui menos 6, que ele sai de um potencial negativo, um potencial maior, né? Vai ser menos 6 volts, né? Não vou nem colocar. Beleza. Além disso, eu vou ter o quê? Depois de ele passar desse componente, ele vai chegar nesse outro componente, que é a nossa resistência. Aqui vai ter um maior potencial e aqui um menor potencial, né? Quando ele chega do positivo para o negativo, o que ocorre com o sinal, né? A gente ocorre um sinal positivo, ou seja, aqui fica. Só que aqui, né, é 5 ohm, né? A gente quer em termos de diferença potencial. Então, aplica a lei de Ohm, né? Que é 5 vezes a corrente, 5I. Beleza? Positivo, que entra do positivo vai para o negativo, de acordo com o sentido adotado da corrente, né? Então, ele entrou aqui numa resistência e saiu do polo positivo, né? E chegou no polo negativo, né? A gente já pode pensar isso, o que ocorre no dia a dia, né? Então, a corrente chega num polo, como se fosse uma parede, né? Resiste e sai ali com um potencial mais negativo, certo? Uma polaridade. Então, ele sai, chega no ponto B, desce, chega aqui novamente, né? Positivo aqui, negativo, entrando, né? Então, vai dar o quê? 10, positivo, né? Quem todo positivo para negativo, vai dar 10 vezes I. Beleza? A gente vai saber quem é a nossa corrente. E chegou aqui agora no E2. O que acontece agora? Ele entra no polo positivo e sai pro negativo. Então a gente vai ver a troca de sinal. Nesse caso aqui foi negativo, mas para esse vai ser positivo. 12 volts. Isso tudo é igual a zero. Beleza, pessoal? Então a gente entrou aqui no positivo e depois foi para o negativo. Então eu vou somar tudo, né? Primeiro eu vou somar essas correntes. 5i mais 10i vai dar 15i. 15i. E é igual. Vou fazer logo esse sinal aqui. Menos 6 mais 12 dá 6, né? 6 mais 6 é 12. Passo o 6 para o outro lado, fica negativo. Menos 6. Então, i é igual. Vou dividir aqui em cima. 15. 15 não. 6
dividido por 15. Beleza? Como a divisão aqui não é exata, vai dar um 0, vírgula. Bota um 0 aqui. Quantas vezes para chegar a 60, né? O próximo. Vai ser 4, né? Vamos ver. 4 vezes 5 dá 20. 0. 1 vezes 4, 4. Com 2, 6. Então o resto, 0. Então aqui ficou menos 0,4 ampere. Como eu quero a intensidade da corrente, né, vai ser justamente 0,4. Eu pego o módulo disso, né? Vai ser 0,4. Então o sentido é ampere, né? O sentido da corrente, na verdade, é o oposto, né? Vou botar aqui outra cor. Eu adotei o sentido oposto, né? Então o sentido convencional de nossa corrente é este sentido aqui, né? Desce para cá e percorre tudo isso. Beleza? É um sentido anti-horário, né? Joia, né? Beleza, agora vamos para letra B. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Beleza, entre os pontos A e B. E qual o ponto de maior potencial, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Escrever em relação a 1, né? A gente está acostumado. Vamos lá. O de A, representado esse potencial em A, e o potencial em B, né? Menos potencial em B. Quer saber qual é o valor da diferença potencial entre os pontos A e B. Então, quer saber qual é esse valor. Como a gente descobre isso? Para ficar melhor de visualizar, vamos colocar embaixo, né? Vamos lá, letra B, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui nesse canto. Vai ficar melhor, né? Então, a questão é 6, né? É a letra B. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ele quer saber, né, qual o valor da diferença potencial entre os pontos A e B, né? Primeiramente, né? O que eu vou fazer? Vou primeiro calcular a parte de cima e depois eu calcular a parte de baixo. Ou seja, eu vou dividir em dois ramos, né? Essa partezinha aqui e a outra partezinha embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. De A até B. Vamos lá. Então, se eu tenho o seguinte esquema. Aqui está A. E aqui a gente vai ter um gerador ou um receptor. A gente vai dizer ainda qual é qual. Deixa eu ver só qual é a polaridade. Negativo, positivo. Então ele vai dar aqui um negativo, um positivo, né? É positivo, negativo. É o E1. E a gente vai ter uma resistência aqui interna, né? Dessa bateria, né? Nesse caso. Vamos ver ainda qual vai ser. Bateria ou um gerador ou um receptor, no caso. Aqui é o ponto B. Pronto. Então eu quero saber qual é a diferença potencial aqui. Que é o meu. Que está entre esses dois pontos, né? Então aqui é o nosso R1. R1. Aqui é 5 ohm, né? E é 1 é igual a 6, né? 6. Pronto. Vamos lá. Isso aqui é igual a 6. 6 volts, né? Vai ficar bonito. Então, a gente descobriu que o sentido da corrente é qual? É o sentido anti-horário, né? Esse sentido aqui, né? Aqui está a corrente, percorre para cá, chega até aqui. É isso? É, né? Isso, nesse sentido. Beleza, né? É o sentido convencional, né? Sentido correto nesse caso. Então, a gente vai saber agora a diferença potencial. Aí, como é que eu vou saber? Vai ser entre os pontos B e A, nesse caso, né? Então, vai ser o quê? A diferença potencial de B menos a diferença potencial de A. Vai ser assim, nesse caso, né? A parte do ramo de cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele vai entrar novamente nessa resistência. Entra na resistência, ele começa sempre do positivo, no caso da resistência, e vai para o negativo.
Quando ele faz isso, o que ocorre, né? A gente tem aqui a primeira lei de Ohm, né? Aí vai dar 5 positivo, né? Então, positivo, negativo. 5 vezes o valor da corrente, né? Que a gente viu que é 0,4. Valor convencional. E a gente tem esse aqui ainda. Ainda vai percorrer para cá. Ele entra do positivo vai para o negativo, ficando o quê? Positivo, né? 6 volts. Logo, se eu fizer esse produto primeiro, né? Vamos fazer esse produto. Dá quanto? 5 vezes 4 dá 20, né? Vamos botar aqui. 5 vezes 0,4. Vamos lá. 4 vezes 5 dá 20. Sobra 2. No caso, já coloca no geral, né? Aí agora vai pro 0. 0, 0. Beleza? Então a gente tem uma casa decimal, então vai dar 20. Dá 2, né? A resposta dá 2, né? Beleza. É isso mesmo, né? Então vai dar 2 mais 6 dá 8. 8 o quê? Volts. Beleza? 8 volts. Certo, né? Então a gente já sabe aqui o maior potencial, né? 8 volts. E vamos calcular também o ramo embaixo, né? O ramo de baixo. Vamos lá, pessoal. Então, meu ramo de baixo vai ser o quê? Tá aqui o ponto A. Mesma coisa. Desce. Aí ele vai inverter, né? Acho que é assim, se não tiver enganado. E aqui está o ponto B. E o sentido da corrente, né? Vai ser esse sentido aqui. Deixa eu botar em vermelho, para ficar melhor de visualizar. Aqui está o sentido. E aqui está o sentido da corrente. Beleza? Então aqui vai fechar, né? Diferença potencial. Então, nesse caso, você vai ter o seguinte, né? Vai ser de A até B. Então, vai ser a diferença de A menos B. O oposto, né, daqui. Eu sei que vai dar menos 8 volts, né? Mas vamos fazer aqui, só para confirmar, né? Mas deixe-me ver só o resultado aqui. Aqui, né? 10 e aqui é 12. Negativo e positivo. Beleza. Negativo e positivo, tá certo? Então, é 10 ohms e 12 volts. 10 ohms. 10 ohms, no caso. E 12 volts. Beleza, então, se a corrente entra no negativo primeiro, aqui é positivo, entra no negativo, vai positivo. Então, eu já sei aqui, e no meu caso aqui, é uma bateria, no caso um gerador, né? Então, nesse caso, vai ser menos 12. E entra positivo, né? Sai negativo, vai dar o quê? Positivo, né? Mais 10 vezes 0,4. Beleza? Então, de U menos o B vai dar menos 12 mais... isso vai dar quanto, né? Isso é uma coisa aqui. 40 vezes 10 a menos 1. Então, de modo que o A menos o B é igual a menos 12 mais 4. Dá menos 8. Como é de se esperar, né? Menos 8 volts. Então, a minha resposta é esse carinha, né? A diferença de B com A, né? Então, qual é o valor da diferença potencial entre os pontos A e B? A gente calculou, né? 8 volts, o módulo, né? E qual o ponto de maior potencial? É justamente esse carinha aqui, né? Então, beleza. Por isso a diferença potencial, a gente tem que ter uma diferença. Então, não faz sentido pegar apenas um valor. Certo? E a letra C, qual das duas baterias está funcionando como receptor? Já respondemos, né? É a primeira, né? É um. Vou botar aqui, ó. É um. É o receptor, né? Por que o receptor? Porque a corrente está para cá, a corrente. A corrente no sentido convencional. Ela entra do positivo para o negativo. Isso caracteriza um receptor, que é aquele que converte a energia elétrica em outro tipo de energia, né? Realizando trabalho, etc e tal. E a bateria, no caso o gerador, seria entrando negativo para positivo. Beleza, pessoal?
Espero que tenha gostado. Esse aqui ficou um pouquinho extenso, mas é um assunto importante para o Enem, que vocês têm que entender, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu irei respondê-las. Caso você tenha gostado, considere deixar o gostei, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E é isso aí, pessoal. Valeu aí pelo a sua inscrição e a sua visualização, né? Acompanhamento desse canal, né? Então, essa foi a última lista aí do cursinho de Craibas. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!